Olá pessoal, tudo jóia? Nesta terceira aula do curso de Análise Orientada a Objetos, nós vamos falar sobre linguagem de modelagem unificada, a famosa UML, né? Os objetivos então dessa terceira aula são fazer um breve histórico da UML e da notação UML e dos seus diagramas. A primeira linguagem de programação orientada a objetos foi a Simula 67 lá na Noruega, né? No início dos anos 80, surgiu a linguagem Smalltalk, mas ainda eram linguagens acadêmicas que não chegaram dentro das organizações de negócio, né? E tem várias outras linguagens de programação, né, que foram surgindo aí no fim dos anos 80, como Objective-C, o C++, o Eiffel. Porém, o grande boom da programação orientada a objetos surgiu quando, em 95, a Sun lançou a linguagem Java, né? Posteriormente, a linguagem Java, em 2008, ela foi adquirida pela Oracle. E aí vinha a grande novidade, né? Essa foi uma linguagem que foi inicialmente amplamente usada dentro das universidades e das faculdades de computação, né? E ela tinha ótimas, e tem, né, ótimas características, como ser portável, segura, simples, tipada. Agora, uma característica interessantíssima é o fato dela ser grátis, certo? Então, ser grátis foi uma característica muito interessante para as organizações, porque na época em que a linguagem Java foi lançada, a gente que já estava dentro das empresas trabalhando com computação, as linguagens de programação da época eram pagas. Então a gente, por exemplo, na empresa que eu trabalhei, a gente pagava, tinha gastos da ordem de R$5.000 por cópia da linguagem de programação instalada em cada máquina. Então, isso por ano, né? Era uma licença de uso anual. Então, imagina a economia que as empresas que desenvolviam software puderam fazer quando se propuseram a adotar Java como linguagem de programação. Só que aí, pessoal, uma coisa é você fazer trabalhos dentro das faculdades, né, trabalhos acadêmicos, usando linguagem Java. Outra coisa é você desenvolver um sistema grande, complexo, onde você decide que você vai utilizar a linguagem de programação Java, mas só isso não é suficiente, porque para eu chegar na etapa de codificação, eu preciso antes desenvolver o sistema, ou seja, executar um processo de software que adote metodologias e notações compatíveis com o mundo da orientação a objetos, né? Então, o que eu escrevi aqui, ó, no entanto, para codificar sistemas de informação usando linguagens de programação OO, que metodologias e notações usar para modelar o sistema a ser construído, ou seja, que metodologias e diagramas adotar para efetuar a análise e o projeto do sistema. Porque com a análise e o projeto do sistema feitos, eu posso finalmente usar a linguagem Java, por exemplo, ou outra linguagem de programação orientada a objetos, para construir o sistema, para programar o sistema. Até meados da década de 90, né, já tinham sido propostas algumas metodologias orientadas a objeto, né, e descritas na literatura. E aqui eu listei algumas das mais populares. Então eu tinha, por exemplo, a metodologia proposta por Code e Yordon, que se juntaram e propuseram uma metodologia tanto englobando as atividades de análise e projeto. Essa metodologia fez um sucesso relativo, eles publicaram 2 livros, um de análise e um outro de projeto. A Rebecca Wirfs-Brock, ela
na metodologia dela, ela tem os cartões CRC, que na verdade, basicamente, se assemelha com uma classe e os relacionamentos entre as classes, os atributos e os métodos das classes. Isso aqui é um embrião. O Boot, individualmente, lançou uma metodologia cujo nome é o próprio nome dele, a metodologia Boot. O James Rambo, essa metodologia, ela chegou aqui no Brasil, ela foi estudada dentro das universidades. Eu mesma, no início da década de 90, fiz curso dessa metodologia OMT, né, que fez assim, no Brasil foi a que fez mais sucesso dentro das universidades, e a do Ivar Jacobson, que é a OSI, que é Engenharia de Software Orientada a Objetos. Esses três autores dessas três metodologias, individualmente, eles não fizeram o sucesso esperado. O que eu estou querendo dizer com isso? Nenhuma dessas metodologias individualmente conseguiram entrar no mercado, entrar dentro das organizações de negócio, tá certo? E se proliferar, vamos dizer assim. Então, o que eles fizeram? Tem aqui, né, ainda falando, o que eu já falei, essas metodologias sugeriam também diagramas e notações próprios para modelar os sistemas. Então, por exemplo, o diagrama de casos de uso é da metodologia do Jacobson, os cartões CRC, que eu falei no slide de trás, que é da Rebecca Wirfs-Brock, e como eu falei, nenhuma delas individualmente se firmou no mercado como uma metodologia padrão a ser adotada no desenvolvimento de sistemas OO. Então, o que notadamente o Boot, o Rambo e o Jacobson fizeram? O Boot, o Rambo e o Jacobson, eles se uniram, né, juntaram as suas metodologias e os seus diagramas, e com um amplo apoio e financiamento da Rational Software, eles deram origem à metodologia RUP, Rational Unified Process, que é a metodologia proposta por eles para desenvolver sistemas, e propuseram também a linguagem de notação ML, que contém uma série de diagramas para documentar, para efetuar a modelagem de um software orientado a objeto, tanto nas atividades de análise quanto de projeto. Em 2003, tanto o RUP quanto a UML, eles foram adquiridos pela IBM, né? E o RUP, eles tiraram o R de Rational e a metodologia foi renomeada para Processo Unificado, ou UP, Unified Process. E aí, pessoal, tem que prestar atenção, porque quando vocês fazem provas sobre o assunto, às vezes caem questões perguntando sobre RUP e às vezes caem questões perguntando sobre o P. E, na verdade, é a mesma metodologia que foi renomeada. Bom, a UML, então, ela não é uma linguagem de programação e ela não é um método de desenvolvimento orientado a objetos. Ela é uma notação, ela é uma linguagem de modelagem. Ela propõe uma série de diagramas para a gente modelar os sistemas. Então, é uma linguagem de modelagem de propósito geral que pode ser aplicada a todos os domínios de aplicação e é usada para visualizar, especificar, construir e documentar os artefatos de um sistema de software. Então, ela nos ajuda a gerar artefatos para um sistema de software, ou seja, ela nos ajuda a gerar diagramas para facilitar o entendimento do que o software vai conter e como ele vai ser construído, uma vez que essa linguagem, ela contempla tanto as atividades de análise quanto as atividades de projeto. Bom, em 96, a primeira versão da UML foi lançada e aí muitas empresas de TI a adotaram, como eu falei, né? E passaram a contribuir para o projeto também, né? Fornecendo sugestões de melhoria, o que foi bem interessante.
E aí, em novembro de 97, a UML ela se tornou um padrão de fato, né? Por quê? Porque ela foi homologada pela OMG como uma linguagem padrão de modelagem. Na verdade, ela já vinha sendo usada pelas organizações de negócio, pelas pessoas que desenvolviam software, antes disso, se tornando um padrão de mercado. Ela foi muito bem aceita no mercado e vem sendo usada até hoje. E em 97 ela virou ela foi homologada, né, como uma linguagem padrão de modelagem, apesar dela já ser um padrão de mercado, né? Em 2005 foi lançada a versão 2.0 da UML, né? E atualmente essa versão 2.0, na verdade, encontra-se na versão 2.5 e ela continua sendo uma linguagem padrão de modelagem, né, que é adotada aí no mundo todo, né? Então, a UML ela pode ser usada, né, em todos os processos de desenvolvimento orientado a objeto, porque ela é independente de metodologia. Então, você pode usar o RUP, você pode usar o Scrum e adotar o ML para modelar, né, o seu sistema, né? E isso é uma coisa bem interessante, né? Então, segundo Furlan, ela pode ser usada para quê? Tem aqui uma lista de utilidades. Então, vamos lá. Primeiro, mostrar as fronteiras de um sistema e suas funções principais, utilizando atores e casos de uso. Isso aí é o diagrama de casos de uso, que a gente vai ver depois, né? Representar a estrutura estática de um sistema, utilizando os diagramas de classe, também vai ser abordado. Modelar o comportamento dos objetos, utilizando os diagramas de estado. Ilustrar a realização de casos de uso com os diagramas de interação, onde você modela o passo a passo temporal do diagrama de casos de uso, ou seja, como um caso de uso deve ser executado, como que os diferentes objetos vão trocar mensagens para que um determinado caso de uso seja realizado. Então, para isso, a gente tem os diagramas de interação. E diagrama de componentes e o diagrama de implementação, ou melhor, de implantação, para nos ajudar a modelar a arquitetura física do sistema. Então, a UML, ela nos ajuda a modelar desde os componentes que vão ser construídos, entre aspas, né, os executáveis que vão ser gerados, a gente tem que projetar isso. Então, eu tenho um diagrama de componentes para me ajudar a fazer isso, né, e também a projetar, né, a minha rede, quais os servidores que eu tenho na rede, em cada servidor, que componentes vão ser instalados, que são atividades que a gente tem que fazer na fase de projeto, para que quando chegue na época da implantação, né, essas coisas já tenham sido decididas, tá certo? Então, existem diagramas específicos para nos ajudar na atividade de projeto também. Na UML2, a quantidade de diagramas passou de 8 para 13, né? É claro, gente, que vários desses diagramas não vingaram no mundo real, né? Existem diagramas que, na verdade, nas organizações de desenvolvimento de software, não foram adotados. Mas, de qualquer forma, eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui, né? Destacando que os nomes dos diagramas que estiverem em negrito vão ser estudados nesse curso. Então, vamos lá. Primeiro, diagrama de casos de uso, onde você modela os casos de uso, que são as funções que o sistema deve ter, os atores, que são os diferentes papéis que pessoas ou outras organizações assumem quando interagindo com os casos de uso, e os relacionamentos que existem entre eles também. O diagrama de classes, onde eu modelo classes, interfaces, colaborações, relacionamentos. O diagrama de pacotes, que me ajuda a fazer uma decomposição
posição do modelo em unidades organizacionais e suas dependências. Então, por exemplo, se eu tenho um diagrama de classe que ficou muito grande, eu posso separar esse diagrama de classes para que facilite o entendimento. Os diagramas de objetos, onde eu modelo o conjunto de objetos e os seus relacionamentos. E tenho 3 diagramas de interação. O diagrama de sequência, que é o que a gente vai estudar, o diagrama de comunicações e o diagrama de temporização. Desses, o que a gente utiliza é o diagrama de sequência. Depois, os diagramas de estado. O diagrama de estados, ele já veio lá do paradigma estruturado, ele não é um diagrama novo. No paradigma estruturado, ele se chama diagrama de transição de estados, e esse diagrama de estados da UML, ele é praticamente o diagrama de transição de estados, e a gente vai ver aqui nesse curso, né? O diagrama de atividades, que é uma variação do diagrama de estados. O diagrama de visão geral da interação, esse é um diagrama novo da UML2, ele não existia na UML1, né? E ele é um híbrido de um diagrama de atividades com um diagrama de sequências. E temos aqui 3 diagramas de implementação. O diagrama de componentes, onde eu agrupo os meus componentes de software, né? E gero meus componentes executáveis. E aí eu vou modelar quais são os componentes executáveis que o meu sistema vai ter e o que está contido dentro de cada um deles. É um diagrama interessante. O diagrama de estruturas compostas é um diagrama novo que veio na UML2 e, para vocês terem uma ideia, ele nem é abordado no livro oficial da UML, que é o UML Guia do Usuário. Vou mostrar aqui, ó. Tá aqui o livro. Esse é o livro mais atual em português e é o UML versão 2, né? Mas aqui nesse livro eles não contêm o diagrama de estruturas compostas. Para você ver que, na verdade, ele não é usado, né? E o diagrama de implantação? O diagrama de implantação, você modela os nós, que são os seus servidores, né? E dentro de cada servidor, quais são os componentes que você modelou no diagrama de componentes que vão estar contidos em cada servidor. Pessoal, eu vou falar uma coisa. Esse diagrama de implantação é um diagrama feio, apesar dele ter utilidade. Então, em muitos casos, a gente acaba fazendo um diagrama de implantação mais bonitinho, usando o Visio, por exemplo, onde a gente desenha os servidores mais bonitinho, a rede, mas enfim, ele tem utilidade. Então, estão aqui os 13 diagramas. Então, esse foi o nosso objetivo da aula de hoje, falar um pouquinho sobre a UML, como que ela surgiu, falar rapidamente sobre cada um dos diagramas. As referências estão aqui. Então, a Bíblia da UML é o livro UML Guia do Usuário, 2ª edição. Ele foi traduzido para o português em 2012 pelo Elsevier. O livro do Furlan e o livro do Guedes, que é um livro de 2011, que também é um livro que fala da UML2 e é um livro fácil, né? Então, é um livro interessante também. Muito obrigada. Estão aqui os contatos, né, nas minhas redes sociais, né? Se vocês quiserem, por favor, me sigam aí no YouTube, né? Deem um joinha, né? E até a próxima aula.